Irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudar a sua palavra. É uma noite fria e nem todo mundo consegue sair de casa. Nós queremos, então, agradecer a Deus pelos que vieram e também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela transmissão. E aonde quer que ela chegue, que também a bênção de Deus acompanhe. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta aos Gálatas. Eu queria que você abrisse nesse livro, no capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura à medida que a exposição prossegue. Como é nosso hábito, nós fazemos primeiro uma exposição do que foi dito até agora, uma visão geral da carta, para que nós possamos contextualizar o ensino, em particular, dessa passagem. Então, vamos lembrar. Paulo escreveu essa carta para as igrejas da Galácia com o objetivo de tentar impedir que os cristãos, que os crentes que haviam se convertido durante a sua primeira viagem missionária naquela região, voltassem ou se sujeitassem às práticas judaizantes que estavam sendo ensinadas por profetas, pregadores que vinham de Jerusalém. A gente tem que lembrar que quando o cristianismo começou, ele começou judeu, começou judaico. Os primeiros cristãos eram judeus, o Messias era judeu, a escritura era do Antigo Testamento, o templo era de Israel, Israel era o povo escolhido de Deus. Então era muito estranho, mesmo para os primeiros cristãos, a ideia de que Deus estava querendo salvar também os gentios. Então, desde cedo, houve reação dos chamados judeus cristãos a essa noção de que eles poderiam, por exemplo, adorar juntos na mesma igreja ou sentar à mesma mesa para compartilhar uma refeição. Eles não tinham compreendido que todas aquelas leis, especialmente as leis de dieta, de comida, que separavam o judeu do gentio, haviam se cumprido em Cristo. Muitos judeus que haviam se tornado cristãos, eles continuaram a praticar a lei de Moisés, circuncidar seus filhos, não comer determinados alimentos, guardar as datas do calendário e assim por diante, do calendário sagrado, os festivais de Israel. E quando o apóstolo Paulo começou a pregar o evangelho aos gentios, isso provocou uma comoção, provocou uma reação muito grande da parte dos judeus cristãos, do cristianismo judaico, particularmente da sede, que era Jerusalém. E, ao que parece, muitos desses judeus, eles tomaram como propósito acabar com a obra do apóstolo Paulo, ou pelo menos atrapalhar o máximo que eles podiam. Então, nós chamamos esses pregadores judeus de judaizantes. E a mensagem deles era de que a fé em Cristo somente não salva. Os gentios que creram em Cristo, eles teriam que também se circuncidar, começar a guardar aquele tipo de alimentação que era própria do judeu e frequentar o templo nas datas do calendário sagrado dos judeus, as grandes festas e assim por diante. E foi com esse propósito que eles chegaram lá nas igrejas que Paulo tinha fundado na Galácia. Depois que Paulo terminou o seu trabalho ali, então eles encostaram. E o argumento era mais ou menos esse. Vocês creem em Cristo? Cremos. Ah, muito bem. E vocês já foram circuncidados? Não, não fomos circuncidados. Paulo nos ensinou que nós somos salvos pela graça, pela fé, e não por obras da lei. Ah, mas Paulo não é um apóstolo como os 12, ele é diferente, é um rank inferior, ele recebeu o evangelho, distorceu para seus propósitos, ele é um mercenário, o evangelho que ele prega é um evangelho diluído, e vocês têm que, na verdade, seguir as orientações que vêm lá de Jerusalém e vocês têm que se colocar debaixo da lei de Moisés para ser salvo. Quando Paulo soube disso, e quando soube que alguns dos crentes da Galácia já estavam seguindo os judaizantes, ele então, não podendo estar presente lá entre eles, escreve essa carta com o objetivo de expressar a sua surpresa pelo que estava acontecendo com aquelas pessoas que se converteram através da pregação e adverti-los a respeito
do que é que aconteceria se eles abandonassem a fé em Cristo e se sujeitassem às obras da lei. Então, nos capítulos anteriores, nós vimos o apóstolo Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, não por uma questão egoísta, mas porque o que estava em jogo era o evangelho que ele pregava. Nós vimos também que ele conta da sua ida a Jerusalém, onde os apóstolos de Cristo reconheceram que ele era apóstolo também e nada acrescentaram à mensagem que Paulo estava pregando. Depois ele narrou, isso aqui é o que vimos no capítulo 2, né, na última vez. Depois Paulo narra um episódio onde ele enfrentou Pedro cara a cara por conta da inconsistência de Pedro com relação à presença dos gentios na igreja. E ele começa a fazer uma exposição inicial da doutrina da justificação pela fé. Hoje nós vamos ver como Paulo confronta os gálatas, que estavam querendo seguir os judaizantes, e em seguida a exposição que ele faz da justificação de Abraão pela fé. Nós vamos orar e em seguida começar aqui o nosso trabalho de exposição. Oremos. Ó Deus, nós sabemos que estas coisas aconteceram para o nosso bem, porque tudo que foi escrito para o nosso bem foi escrito. E mesmo que o contexto seja diferente, a tentação de buscarmos a justiça própria, nossa justiça diante de Deus é sempre muito grande e próxima ao nosso coração corrompido. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para ver a graça do Evangelho, como ela muda, transforma e faz aquilo que a lei nunca podia fazer e também não era destinada a fazer. Ajuda-nos, ó Senhor, na compreensão da Tua palavra e na sua aplicação, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que Paulo faz aqui, minha primeira parte aqui dessa passagem, está aí do verso 1 até o verso 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer que os gálatas estavam sendo insensatos em seguir os judaizantes. Acompanhe a leitura. A partir do verso 1. Ó gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo demonstra a sua surpresa por aquela guinada ou aparente guinada ou tendência à guinada dos gálatas com relação ao evangelho da graça que eles ouviram, se bandeando para o evangelho das obras, que era aquele pregado pelos judaizantes. E Paulo então se dirige a eles como insensatos, né? Veja o verso 1. Ó gálatas insensatos. Ele considera que aquilo que eles estão fazendo era uma grande insensatez. Outras traduções possíveis. Vocês não têm juízo, vocês ficaram malucos. É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Que insensatez é essa, né? Que tolice é essa que vocês estão fazendo de abandonar o evangelho para se tornar judaizados, né? Se fazer judeus, pensando que isso vai salvar vocês ou que isso vai levar vocês até a presença de Deus? E aí ele faz, a partir do verso 1, 6 perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que a gente faz, mas a gente já sabe a resposta. E que a gente faz para engajar a pessoa com quem nós estamos conversando. Paulo faz 6 perguntas para levar os gálatas a refletir. Eu vou aqui resumir os argumentos de Paulo, não na forma das perguntas, mas como se fossem declarações, que aí fica mais fácil a gente entender. Com essas perguntas, Paulo está dizendo o seguinte a eles: será que vocês não perceberam? Primeiro, vocês foram enfeitiçados. Vocês foram, assim, iludidos ao nível de serem objeto ou alvo de algum tipo de feitiçaria que fechou os olhos de vocês, enganou vocês e conseguiu persuadir vocês que o que vocês escutaram estava errado. Quem enfeitiçou vocês? A pergunta dele no verso 1.
E Paulo sabe a resposta, foram os judaizantes. E a gente pode entender como isso poderia ser um fascínio. Os judaizantes chegavam para os gálatas e diziam: olha, é claro que Paulo está errado, porque pense, olha, não foi Deus que mandou construir o templo de Salomão? Você já viu a beleza do templo? Você já viu a glória dos sacerdotes? Já participou de um festival em Jerusalém com as ruas cheias, cheia de gente adorando a Deus, vindo de todo lugar? Você já viu as glórias lá da religião de Israel, do judaísmo? E vocês aqui, vocês se reúnem em casas, vocês se sentam e ficam ouvindo um evangelista, um pregador, falando de coisas do Antigo Testamento, que ele nem pode compreender, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e vocês são gregos, vocês não falam hebraico. Vocês vão seguir por esse caminho? Esse tipo de conversa, falando da glória, da beleza da religião judaica, com certeza poderia parecer muito plausível, sensível e atraente para aqueles gregos que haviam conhecido o judaísmo via cristianismo. Então a pergunta é: quem é que fascinou vocês? A resposta de Paulo, ele sabe a resposta, foram os judaizantes. Mas o que Paulo está dizendo é que o efeito da pregação dos judaizantes sobre os gálatas era como se eles tivessem sido objeto de um trabalho e foram enfeitiçados. Era uma coisa fora do natural. Talvez seja essa a melhor expressão. Era algo fora do natural. E, gente, não é só os judaizantes que têm esse poder de fascínio, não. Falsos profetas, hoje em dia, eles têm esse poder de fascinar. Enfeitiçam mesmo. E muitas pessoas que a gente considerava ou pensava que estavam firmes na fé, seguras na verdade de Deus, acabam assistindo ou escutando alguns desses falsos profetas ou pregadores de falsas doutrinas nas redes sociais, e eles ficam assim, fascinados, não é? Ficam abestalhados, por assim dizer, perdem o sentido, perdem a noção, não é? E acabam seguindo essas pessoas, e geralmente pelos motivos errados. Então, primeira afirmação: vocês foram enfeitiçados pela pregação dos judaizantes. Segunda afirmação é que eles foram enfeitiçados mesmo que eles tivessem visto com os próprios olhos Cristo crucificado através da pregação de Paulo. Olha o que ele diz aqui no final do verso 1. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ao que Paulo está se referindo? Ao tempo que ele estava lá na Galácia pregando. Paulo pregou com tanta fidelidade, com tanta clareza, que era e Paulo pregou Cristo crucificado. E ele fez de tal maneira que era como se os gálatas tivessem vendo Cristo crucificado pelos seus pecados. O bom pregador, e Paulo era um bom pregador, é aquele que transforma o ouvido do ouvinte em olho. Quando eu consigo fazer você ver o que é que eu estou pregando bem. Paulo, quando esteve lá, expôs, é a palavra que ele usa aqui, ele expôs Cristo como crucificado, diante dos olhos, não é dos ouvidos, não, é diante dos olhos dos gálatas. É claro, os gálatas não estiveram lá na morte de Cristo. E Paulo também não fez uma encenação, uma coreografia da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele se valeu da palavra, mas a palavra tão bem pregada, tão clara, que era como se os gálatas estivessem lá vendo Cristo ser crucificado no Monte da Caveira. E era isso que tornava Paulo ainda mais indignado, né? Vocês foram enfeitiçados, logo vocês, diante de quem eu preguei, de tal maneira que vocês praticamente viram com seus próprios olhos que Cristo morreu naquela cruz por vocês. É o segundo ponto dele. O terceiro está aí no verso 2. Eles tinham recebido o Espírito Santo, e eles tinham recebido, provavelmente, isso foi atestado pelas línguas, sinais e prodígios que eram comum no período apostólico, com a chegada do Espírito Santo. Eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram na mensagem de Paulo. Quando Paulo chegou lá pregando o Evangelho, eles creram e aquelas marcas da chegada do Espírito Santo se manifestaram entre eles, muito provavelmente. E não porque eles tinham cumprido as obras da lei. Não porque eles tinham cumprido. Olha como é que Paulo pergunta no verso 2. Quero apenas saber isso.
Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como eu disse, pergunta retórica é aquela que você faz e você já sabe a resposta, mas você faz para engajar o ouvinte. Paulo já sabe a resposta. Eles receberam o Espírito Santo quando Paulo pregou o Evangelho e eles creram. Eles não receberam nada quando os gálatas, quando os judaizantes estavam lá na Galácia pregando as obras da lei. Eles poderiam cumprir todas aquelas obras da lei, mas não receberiam o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é concedido por Cristo. E é o direito e a prerrogativa que ele tem, depois que ele morreu, ressuscitou, sentou-se à direita do Pai, recebeu do Pai a promessa, é o que Pedro diz em Atos capítulo 2, e derramou o Espírito Santo como no dia do Pentecostes. Então é a pregação sobre Cristo que faz com que nós recebamos o Espírito Santo de Deus, e não a pregação das obras, de você trabalhar para isso, você merecer, você conquistar alguma coisa. Você pode receber algum Espírito, mas não é o de Deus. Não é o de Deus. Para receber o Espírito Santo é mediante a pregação da fé em Cristo Jesus. O quarto ponto do apóstolo Paulo é que era o cúmulo da insensatez, eles tendo começado no Espírito, querer se aperfeiçoar na carne pelos próprios esforços. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Aqui Paulo introduz uma dicotomia que vai continuar até o final da carta, que é entre Espírito e carne. Espírito é tudo aquilo que tem a ver com Cristo morto pelos nossos pecados, justificação pela fé, a graça de Deus. Carne significa não somente pecado, mas o esforço humano, a natureza humana que busca se justificar diante de Deus. Paulo chama de carne. O desejo da carne é sempre se justificar ou apresentar alguma coisa em seu favor. A carne é o oposto do espírito. São dois sistemas de salvação e dois estilos de vida. Ou você está vivendo no espírito, ou você está vivendo na carne. Viver na carne é você viver tentando se justificar diante de Deus e de merecer de Deus a salvação. E o resultado é, ele vai dizer no capítulo 5, aquelas obras mencionadas lá. Viver no Espírito é viver na dependência de Deus, seguir o Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus. E o fruto está lá no capítulo 5, a gente vai chegar lá também. Mas aqui Paulo, pela primeira vez, introduz o contraste. Ele diz assim, no verso 3... Vocês começaram com o Espírito, ou seja, ouviram a palavra, creram, pela graça foram salvos, receberam o Espírito Santo. E aí agora vocês querem se aperfeiçoar pela carne? Quer dizer, vocês entenderam que a salvação é de graça, e vocês pensam que a santificação também não é? Que vocês são salvos pela graça, mas a partir daí tudo depende do esforço de vocês? Vocês têm que guardar a lei de Moisés, você tem que seguir uma listinha de coisas para poder ser aceito por Deus e assim por diante. Toda vez que uma pessoa que creu, foi salvo e justificado pela graça, e ela segue uma agenda de usos e costumes, regras de fazer isso, não fazer aquilo, e achar que isso é o caminho para a perfeição, cai nessa categoria aqui. Começou no Espírito, mas está se aperfeiçoando na carne. Do começo ao fim, é pela graça, é mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, nós somos santificados pela graça de Deus. É claro, Deus vai usar todos os recursos para que Ele nos santifique, mas sem que jamais o fruto seja resultado do meu esforço. Isso seria, então, o resultado da carne que quer se aperfeiçoar pelos próprios esforços. O quinto argumento dele, o quinto ponto dele está no verso 4. Ele está dizendo, os sofrimentos que vocês passaram, e eram os sofrimentos relacionados com a perseguição, é só você ler o livro de Atos, e você, a partir do capítulo 13, e você vai ver que quando Paulo esteve lá na Galácia, estou pensando aqui na Galácia do Sul, Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, foi perseguição o tempo todo, não somente para ele, mas para as igrejas que ele fundou. Aí Paulo diz, vocês acham que os sofrimentos que vocês passaram foram em vão? E não foram em vão. Aconteceram exatamente porque vocês não estão andando segundo a carne, não estavam andando segundo a carne. Vocês sofreram e vocês foram perseguidos exatamente porque vocês
creram e pregaram que a salvação é pela fé sem as obras da lei. E vocês sofreram por conta disso. Foi em vão isso aí? Não foi. Não foi, porque mostra que vocês são de Deus, que vocês estão em oposição ao mundo e que Deus está usando tudo isso para o bem de vocês. O último ponto de Paulo aqui está no verso, sim, o verso 4, né? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. É como se ele dissesse, não foram em vão. Vocês sofreram muita coisa, mas não foram. Essas coisas não foram em vão. O último ponto dele aqui está no verso 5. E Paulo está dizendo aqui, Deus deu o Espírito Santo a vocês e realizou milagres entre vocês, não porque vocês obedeceram à lei, mas porque vocês creram na mensagem que ouviram. Olha o verso 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Paulo esteve lá, ele certamente usou, pelo menos a gente lê no livro de Atos, que em alguns dos lugares onde ele passou, sinais e prodígios foram feitos por ele. Paulo era um apóstolo de Cristo, ele tinha o dom de curar, tinha um dom de fazer maravilhas, que era dado ao que estavam conectados ao ofício apostólico. E os sinais que a gente encontra no livro de Atos, relatados, eles foram, na sua quase absoluta maioria, ou feito por um apóstolo ou por alguém associado aos apóstolos, exatamente porque a função do apóstolo era... Os apóstolos foram um grupo especial levantado por Deus para administrar a passagem do Antigo Testamento para o Novo. Era necessário que ficasse claro que eles foram enviados por Deus para fazer essa transição do Antigo Testamento para o Novo. E, para tal, eles foram dotados com a capacidade de fazer sinais, prodígios e maravilhas, para mostrar que eles eram de Deus. Quando Paulo esteve lá na região da Galácia, com certeza ele curou doentes, deu a vista a cegos, levantou pessoas com deficiências, sarou doenças de todo tipo, expulsou demônios. E agora ele pergunta para os Gálatas, isso que aconteceu, ele fala aqui do aquele que opera milagres entre vocês, está no presente o verbo, né? Aparentemente ainda estava acontecendo lá entre eles. Paulo pergunta, os milagres que estão acontecendo, que aconteceram e que estão acontecendo, eles foram resultados de você guardarem a lei ou de vocês crerem na minha pregação? Pergunta retórica, Paulo sabe a resposta. Foi porque eles creram na pregação de que Cristo é o Salvador, que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não por obras da lei. Então, são 6 pontos poderosos, né? São 6 argumentações muito claras em que o apóstolo Paulo procura desconstruir a mensagem dos judaizantes e dizer, Gálatas, vocês são insensatos se vocês seguirem o que eles estão dizendo, porque as evidências estão muito claras. Que o que aconteceu com vocês, as comprovações que Deus deu, a mudança sobrenatural na vida de vocês, se deu pelo Evangelho e não pela prática da lei. E não pela prática da lei. Alguém me perguntou, né, acho que foi no primeiro dia que nós estávamos aqui, se a gente sabe o que é que aconteceu com as igrejas da Galácia, né, se elas, com a carta dessa, se arrependeram e mudaram. Eu realmente não sei. Não encontro, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, a gente não tem muita resposta a respeito disso aí. Mas a gente tem que lembrar que essas cartas elas não foram escritas somente na soberania de Deus e na providência de Deus, elas não foram escritas somente para as igrejas daquela época. Deus já estava planejando que elas seriam instrumento dele para todas as épocas, até porque esse assunto e esse tema é sempre recorrente. Sempre você vai encontrar legalismo, tentativa de autojustiça, querer obter o favor de Deus pela prática religiosa, de rituais ou, enfim, qualquer outra coisa que se exija. Isso sempre é uma tendência na história da igreja. E a carta aos Gálatas sempre foi usada para defender a graça. E eu aqui estou pensando particularmente na Reforma Protestante. Na Reforma Protestante. A carta aos Gálatas foi usada de maneira abundante pelos reformadores para dizer que o sistema de salvação empregado pela Igreja Católica Romana era semelhante ao dos judaizantes, onde Cristo não era suficiente, mas você tinha que complementar com obras exigidas pelo catolicismo, a participação nos sacramentos como sendo meios de graça, e que somente a Igreja poderia dispensar e entregar.
e assim por diante. Então, a partir daqui, eu penso, só isso aqui só essa argumentação aqui no início do capítulo 3 já apagou a carta toda, né? Se você conhecer isso aqui, você conhece tudo que os Gálatas estão dizendo aqui. Não satisfeito, o apóstolo Paulo agora passa a falar a respeito de Abraão, o exemplo de Abraão. Depois de ter ilustrado que é pela graça e não pelas obras da lei, ele agora passa para o exemplo de Abraão, que vai aí do verso 6 até o verso 9, que eu quero ler com vocês. É o caso de Abraão. Isso que eu estou defendendo aqui, que é a justificação pela fé, ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Essa passagem aqui é extraordinária. Paulo interpreta um episódio acontecido lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6, que foi lido aqui no início do nosso estudo, onde Abraão, chamado por Deus para acreditar que dele viria uma descendência numerosa e dessa descendência viria aquele em quem seriam abençoadas todas as nações da terra, sendo ele idoso e a sua mulher estéril, ele creu em Deus, ele creu no Messias, ele creu naquele que haveria de vir da sua descendência, que seria o Salvador do mundo. E diz lá o texto de Gênesis 15, verso 6, que lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Quando Abraão fez isso, a lei não tinha sido dada ainda. A lei vem 430 anos depois de Abraão. Então, antes da lei, Abraão já é justificado diante de Deus. E é exatamente isso aqui que Paulo vai usar. Deus havia prometido essa numerosa descendência a Abraão e que dela viria aquele que seria, em quem seriam benditas as nações da terra. Ele creu nisso e isso lhe foi atribuído como justiça. E aí vem, isso tudo é o que está no verso 6. E aí, do verso 7 até o 9, vem as consequências. Consequentemente, verso 7, os que têm fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Essa declaração deveria ter deixado os judeus fulos de raiva, né? Fulos da vida, né? Brabos, irados, zangados. Né? Eu não sei que palavra eu uso aqui, porque é todo mundo de uma região diferente do Brasil. Verso 7, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os judeus se gloriavam de serem filhos de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai da nação. Abraão foi aquele que Deus chamou com quem fez promessas. Era o grande nome dentro do judaísmo. E Paulo chega e diz, olha, vocês acham que vocês são descendentes de Abraão? Descendente de Abraão é quem tem fé como Abraão teve. O fato de você ser um judeu biológico não quer dizer absolutamente nada. Eu, que não sou judeu biológico, se eu creio em Cristo, que é o descendente de Abraão, eu sou mais judeu do que você, que é judeu biológico, mas não crê no descendente de Abraão. É pela fé que nós somos, é pela fé que a descendência de Abraão é constituída. E são somente os judeus que creem, e Paulo vai dizer aí que isso inclui os gentios que creem. Veja aí o verso 7 e 8, ele diz assim, aliás, o verso 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé. O que é isso? Como é que a Escritura previu? São aquelas profecias que você tem no Antigo Testamento, particularmente Isaías, Oséias, Amós, onde os profetas já diziam que Jeremias, que fala da nova aliança, Ezequiel, que fala da nova aliança, esses profetas, eles anunciaram que Deus um dia haveria de fazer uma nova aliança e que ele iria trazer para ser seu povo um povo que não era seu, que não era os descendentes de Abraão, se referindo aos gentios. Então Paulo pega isso aqui e diz, ora, tendo a Escritura, entenda-se, os profetas, os salmos, previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos.
Quando Deus chamou Abraão, ele prometeu muitas coisas. Prometeu a terra prometida, prometeu dar uma numerosa descendência para ele e prometeu: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, já estava incluso aí a bênção para os gentios. Já em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, já estava incluso isso, que os gentios também seriam abençoados. Conclusão dele, no verso 9: de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão era crente, e nós também. Então, da mesma forma que Abraão foi abençoado, o crente Abraão foi abençoado, nós somos também, quando nós temos a mesma fé que Abraão teve. O que é que Paulo está querendo dizer aos Gálatas? Isso que eles estão oferecendo para vocês, porque a conversa do judaizante era essa, né? Chegava lá e dizia: Deus, quando chamou Abraão, prometeu que viria uma descendência dele, numerosa, e deu o sinal da circuncisão, e vocês precisam se circuncidar e tudo mais. Só que o sinal da circuncisão foi dado no capítulo 17 de Gênesis. A justificação de Abraão foi em Gênesis 15, sem circuncisão. Sem circuncisão. Com isso, Deus querendo mostrar que a descendência de Abraão, a bênção da redenção, da salvação, é para o que crê. A circuncisão é um símbolo, é uma figura, bem como a lei de Moisés. Eles não deviam se deixar enfeitiçar pela conversa dos judaizantes. Ao contrário, do que Paulo estava... Ao contrário, da propaganda judaizante, os que creem em Cristo é que serão abençoados e não os que tentam se justificar pelas obras da lei. Deixe-me correr aqui para a última parte, é a respeito da maldição da lei e a libertação em Cristo. Paulo passou primeiro, ele questiona os Gálatas, capítulo 3, de 1 a 5, depois ele fala do exemplo de Abraão, de justificação pela fé, e, portanto, fazendo de nós seus descendentes, de 6 a 9, e de 10 a 14 ele cita 4 passagens da Escritura para provar que a justificação é pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, conforme a propaganda judaizante. E lembra que tanto os cristãos como os judeus aceitavam a autoridade da Escritura. São 4 citações que Paulo faz do Antigo Testamento. Agora, isso aqui é um argumento extraordinário, porque o judeu se gloriava na Bíblia. Na época era só o Antigo Testamento. Aí Paulo pega e diz: tá bom, eu vou provar que eu estou certo usando a Bíblia de vocês. E aí ele faz 4 citações do Antigo Testamento para provar que a justificação é pela fé e que a tentativa de se justificar pelas obras vai colocar você debaixo da maldição de Deus. O tema aqui, a palavra-chave agora dessa parte aqui é maldição. Se você quiser obedecer à lei para ser salvo, você vai estar debaixo da maldição de Deus. Então, lembra disso aqui. Primeiro texto, está aí no verso 10. Ele vai dizer assim: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Aí ele cita: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Paulo está citando aqui Deuteronômio 27 e 26. Lá está dizendo isso. Quem não permanecer em todas as coisas, ou seja, quem não cumprir tudo aquilo que o livro da lei determina, esse está debaixo de maldição, que seja maldito. O que é que Paulo está dizendo? Se você quer se salvar pelas obras da lei, ou você cumpre tudo perfeitamente, ou então você quebra a lei. Se você quebrar a lei, maldito é todo aquele que quebra a lei. Está escrito lá em Deuteronômio. Então, que caminho você vai querer seguir? Você vai pela graça ou você vai pelo caminho de merecer pela sua obediência? Agora, a regra é a seguinte aqui. Então, se você desceu para o cercadinho, tem que brincar, não é? Então, se você quer se justificar pela sua moralidade, então lembra, a regra é a seguinte: você tem que guardar a lei toda. Se você quebrar um mandamento, você é maldito. Pastor, mas isso não é justo. Não, mas é lógico. Imagina que tem aqui à beira de um abismo que vai até lá. Aqui são 10 metros, aliás, 10 metros de largura, um abismo sem fundo. Sem fundo.
Se você pular 10 metros, você chegou são e salvo. Se você pular 9, 5, 3, 2 ou 1, você vai para o fundo do mesmo jeito. Quantos elos de uma corrente precisam partir para que você caia no chão? Você tem uma corrente de 10 elos. Quantos precisam partir para você cair? Basta um. Basta um. Então, a regra é essa. Quer seguir aí o que os judaizantes estão dizendo? Ouça o que diz Deuteronômio. Maldito é todo aquele que não permanece nas obras da lei que estão no livro para cumpri-las. Quebrou, está debaixo de maldição. É o primeiro texto que ele usa. O segundo texto está aí no verso 11. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Eu acabei de demonstrar por que não. Porque o justo viverá pela fé. Aqui ele está fazendo uma citação do profeta Abacuque. O profeta Abacuque já dizia isso, que o justo viverá pela fé. No contexto, viver pela fé significava confiar na providência de Deus, que mesmo que os caldeus arrasassem a Terra Santa, Deus haveria de salvaguardar o seu povo, o remanescente fiel. E o justo viveria pela fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte todo o sustento no campo, eu confiarei no Senhor. Então, o justo vive pela fé. Já dizia o profeta Abacuque. O terceiro texto é de Levítico 18:5, que diz assim, ele cita no verso 12: ora, a lei não procede da fé, mas, e aí começa a citação, abre aspas, aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que salvação pela lei e salvação pela fé são opostos e excludentes. A pregação, a lei, não procede de fé. Ou seja, a lei, o sistema de salvação pela lei, que eu já ilustrei aqui, não é pela fé, é mérito. O sistema de fé, ele depende da graça de Deus e da obra completa de Cristo. São dois sistemas diferentes. A lei não procede de fé. Se você quiser viver pela lei, Paulo diz, lembre, aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Ou por eles você vai ser julgado. Se você cumprir, você tem a vida eterna. Todos os mandamentos. Se quebrar um, você está debaixo de maldição. O último argumento aqui é maravilhoso. O último ponto dele aqui. Antes de entrar no último ponto dele aqui, a última citação, fica claro que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o que ele está dizendo para os Gálatas, é que aquilo que os judaizantes estão propondo, no fim acaba em maldição, porque a própria lei de Moisés amaldiçoa quem não cumpre tudo. A circuncisão é só um item, é a porta de entrada. Uma vez que você se deixa circuncidar e você diz assim, eu vou me justificar pela lei, então você vai seguir as regras. E pelas regras você está amaldiçoado, porque você nunca vai conseguir cumprir. Então todo mundo está debaixo de maldição. Está mesmo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busca a Deus. Já nos Salmos, o salmista já expressa a angústia de Deus, por assim dizer, a tristeza de Deus por ver que a humanidade se desviou como um todo. Lá no livro de Gênesis, a gente já lê isso, né, que a inclinação do coração do homem é só má continuamente. Está todo mundo debaixo da maldição. O que é a maldição? Você vai ser julgado, você vai ser condenado e apenado ao sofrimento eterno. Essa que é a maldição. E agora ele vem, graças a Deus, com a última palavra dele. Começando a última citação, ele diz aí, no verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma citação de Deuteronômio 21, 23, onde Moisés disse ao povo de Deus, aquele que tem vários tipos de morte, pena de morte prescrita no Antigo Testamento. Apedrejamento, decapitação era menos comum, a mais comum era o apedrejamento.
Mas tinha um tipo de morte que era reservado somente para os malditos de Deus, aqueles que Deus amaldiçoou, que era ser pendurado num madeiro. Inclusive, a pessoa, o criminoso que fosse morto por ser pendurado no madeiro, ele só podia ficar lá até a tarde. Ele era tirado antes da noite começar. Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque ele foi pendurado no madeiro. Essa maldição que está sobre nós, Cristo levou sobre si, porque a morte dele é aquela morte que está dita lá em Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado, levou a nossa maldição, ele foi feito maldito em nosso lugar. Portanto, já não existe mais maldição contra quem está em Cristo Jesus. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Hoje em dia as pessoas querem, mesmo depois de crente, quer fazer quebra de maldição, né? Cristo já foi feito maldição em nosso lugar. Ele já levou todas as maldições, todos os compromissos que você tinha, toda obra maligna que você fez, ou com o pacto, você pode ter feito um pacto com o diabo, selado com sangue, ou coisa dessa natureza, mas quando você creu no Senhor Jesus, todas essas maldições são creditadas na obra que ele fez na cruz do Calvário, porque ele foi feito maldição em nosso lugar. Por isso que nós não cremos. O pessoal pensa que é porque a gente é frio, né? Mas não, é porque a gente entende o Evangelho. A gente destaca a obra completa e eficaz do Senhor Jesus. Ele foi pendurado no madeiro, se tornou maldito em nosso lugar, assim nos resgatou da maldição, e o propósito de Deus com isso está no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aquela bênção que Deus deu a Abraão, ela chega até nós também, porque vem pela mesma maneira, mediante a fé. Nós recebemos essa bênção. E que bênção é essa? Ele diz no final do verso: é o Espírito que Deus prometeu. Essa é a maior de todas as bênçãos, o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo, viver pelo Espírito, ser cheio do Espírito, produzir o fruto do Espírito. Essa é a maior bênção. É isso que Deus prometeu a Abraão, uma descendência cheia do Espírito de Deus, que glorificasse a Deus e vivesse para a glória dele. Terminando, o que é que Paulo queria ensinar aos Gálatas? Primeiro, aceitar a mensagem daqueles pregadores era pura insensatez. Isso aqui ficou claro, né? Segundo, que Abraão, o pai da nação, na qual os judaizantes tanto se gloriavam, ele foi justificado pela fé. Terceiro ponto que Paulo quer deixar claro para os judaizantes: quem quiser ser salvo pelas obras, pela lei, está debaixo de maldição, porque a regra é essa: ou faz tudo, ou é amaldiçoado. Então, salvação pelas obras é maldição. E o último: os gentios participam da salvação em Cristo pela fé, sem as obras da lei. Amém? Que Deus nos conceda, queridos, a graça de descansar na obra completa de Cristo e rejeitar qualquer sistema religioso que é baseado em obras e no legalismo. Pai querido, nos ajuda a entender a grandeza da obra de Cristo. Ajuda-nos a não sermos fascinados por aqueles que procuram perturbar a nossa paz que temos em Cristo Jesus e roubar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Nós oramos que o Senhor nos fundamente nessa verdade. E se há alguém aqui que tem dúvidas, que ainda não está convencido, que ainda não entendeu, que seja uma noite de libertação. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor ouça a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.